Bom dia, bom dia com alegria. Esse é o dia que o Senhor fez, nós nos alegraremos, nos regozijaremos nele, em nome de Jesus. Que dia maravilhoso, que dia lindo. O Senhor, Ele preparou um dia maravilhoso, um dia lindo, tudo novinho para você, porque as misericórdias do Senhor se renova todos os dias, se renova sobre a minha vida, sobre a sua vida. É por causa das misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. E Ele derramou a misericórdia sobre a sua vida. Nesse dia, em nome de Jesus, estou aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. Desperta tu que dormes. Desperta, é hora de despertar. É hora de se levantar, é hora para acordar para a vida, é hora de despertar, não é hora de cochilar, não é hora de cruzar os braços, é hora de fazer aquilo que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? Despertar, se levantar, andar. É isso que Deus nos chama a despertar. Desperta os filhos. Desperta os filhos que estão dormindo, desperta os filhos que estão deitados, cochilando. Desperta, tu que dormes. Eu estou aqui nesse propósito. Hoje é o nosso segundo dia do nosso propósito. Desperta, tu que dormes. E hoje nós vamos estudar, vamos aprender da palavra de Deus, que eu coloquei aí, ó. Qual o título do nosso aí, ó? Desperta, tu que dormes, semeando o caráter de Cristo em nós. Desperta, tu que dormes, vamos semear o caráter de Cristo nas nossas vidas nesse dia. Vamos semear o caráter de Cristo nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso ser. Vamos, em nome de Jesus, semear Jesus. Semear o caráter dele na nossa vida nesse dia, em nome de Jesus. Você vai estar aqui para aprender da palavra de Deus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero já orar com você no início agora. Vamos pedir para o Senhor falar o nosso coração. Jesus, eis-me aqui diante do Senhor, Deus, com essas pessoas que vão me ouvir, que estão me vendo. Meu Deus, eu estou aqui com elas. E eu te peço, Deus, fala, se revela a cada coração. Traga, Deus, clareza sobre essas vidas, ó Pai. Que eu venha ser instrumento do Senhor aqui nessa manhã. Meu Deus, para transbordar a Tua mensagem. Essa mensagem que não é minha, mas é do Senhor. Então que eu venha ser, Deus, instrumento. Queima, Deus, a Tua palavra em cada coração. Que eles venham tomar, Deus, a Tua palavra para a vida. Que eles venham, Senhor, não somente ouvir, mas praticar tudo aquilo que o Senhor falar. Em nome do Senhor Jesus. Eis-me aqui, Deus, eis-nos aqui. Meu Deus, fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, que eu venha ser um canal de bênção de Deus para a sua vida nesse dia. Em nome de Jesus. Eu vim aqui te entregar uma mensagem que não é minha, uma mensagem que é maior do que as minhas emoções, maior do que as minhas decisões, uma mensagem que é maior do que eu penso, imagino, maior do que tudo. Essa mensagem que eu venho entregar para você, a mensagem da palavra de Deus, essa mensagem que tem poder para libertar a sua vida, para curar as suas feridas, para restaurar o seu casamento, para salvar o seu filho das drogas, para salvar o seu filho da prostituição. Essa palavra que eu vim entregar para você, que transforma vidas, que transforma corações. Eu não sei o que você tem passado hoje, mas eu digo para você, a solução para você, a solução para o seu problema. E o nome dessa solução se chama Jesus Cristo. Ele te cura, Ele te sara, Ele te restaura, Ele te mostra o caminho acertado. Um caminho que excede o seu caminho. Um caminho mais elevado do que os seus caminhos. Até hoje você tem tomado caminhos errados, caminhos incertos, mas eu tenho para te mostrar um caminho mais elevado, um caminho que está acima das suas escolhas, está acima dos seus erros, está acima dos seus pecados. Esse caminho é Jesus.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, irmã Daiane. Bom dia, bom dia. Em nome de Jesus. Esse caminho, ele é maior. Ele é mais alto. Ele é mais alto, assim como diz a palavra de Deus. Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos de Deus são maiores do que os seus. Os caminhos de Deus são maiores do que os seus. Então, Deus, ele tem pensamento somente de bem e não de mal para você. Então, nós estamos aqui para despertar, porque é necessário despertar. Muitos já acordaram, mas não despertaram. Muitos já acordaram nesse momento, mas não despertaram. Muitos já acordaram até mesmo atrasados, ou ainda estão dormindo e acordam atrasados, desesperados da vida, não sabendo o que fazer, porque acorda atrasado. E já é hora de despertar, é para despertar ontem. Não é hora de acordar atrasado, não é hora de ficar cochilando, não é hora de cruzar os braços, é hora de despertar verdadeiramente para o chamado que Deus ele tem para cada um de nós, para cada uma de nós, em nome de Jesus. Acorda, desperta, tu que dormes, porque muitos têm acordado, na verdade. Acordou, conhece Jesus, de ouvir falar, mas não despertaram, mas ainda não acordaram para a vida, não despertaram, não vivem a realidade, não vivem a realidade que Deus ele chama hoje. Olha para a sua realidade, vê o que Deus ele te chama para a realidade que você vive hoje. Muitos eles querem fugir da realidade, mas o Senhor ele se revela na realidade que passamos. Às vezes você passa por um problema, numa situação, às vezes é o seu pai que precisa de cuidado, a sua mãe que precisa de cuidado. Olha para a realidade, o que Deus te chama para a realidade. Às vezes é momento de você cuidar do seu ente querido, às vezes é momento de você cuidar do seu pai, da sua mãe. Às vezes é momento para você crescer, progredir, aprender. Olha para a tua realidade e vê o que Deus ele te chama hoje para a sua realidade. Nós vivemos uma vida real, uma vida, vamos dizer, cheia de desafios, cheia de circunstâncias. Mas o que você pode fazer nessas circunstâncias? O que você pode transbordar de Deus nessa circunstância que você passa hoje? Então Deus ele nos chama para a realidade. Viva a realidade que você está vivendo hoje. Não fique olhando para os problemas. Busque a solução. Busque a solução é Jesus. A solução é a palavra de Deus. Ele nos traz clareza. Ele nos dá discernimento. Tudo que nós precisamos está nele. Deus, ele é a fonte. Ele é a fonte para a minha vida, para a sua vida. Às vezes você tem buscado em outras fontes. Às vezes você tem buscado em uma fonte podre. Uma fonte que não jorra água. Na verdade, no lago, vamos dizer, um lago podre. Mas o Senhor, ele diz para você, busca na fonte, a fonte de água viva, que jorra. A fonte é limpa, é pura. A fonte é Jesus, a fonte é Deus. Então desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Vamos semear o caráter de Cristo na nossa vida? Hoje e todos os dias, vamos semear? Ser parecido com Jesus não é apenas um chamado, mas é um chamado para transformação diária, que reflete a glória de Deus. Refletir o caráter de Cristo uma transformação diária. É uma transformação diária. Por isso que a palavra de Deus diz que devemos conhecer o Senhor Jesus e prosseguir em conhecer. É um crescimento diário. É uma transformação diária. Todos os dias nós precisamos conhecer de Jesus. Todos os dias nós precisamos conhecer da palavra de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu já conheço, eu já sei, eu já li a Bíblia toda, eu já sei o quê. Mas a palavra de Deus diz que todos os dias nós devemos aprender de Jesus. Todo dia nós precisamos ser transformados pela palavra. Transformados pela palavra. Por isso que a palavra de Deus diz assim, o pão nosso de cada dia. Todos os dias
nós precisamos do pão. Todos os dias nós precisamos do pão, pão quentinho, pão que vem de Deus, do trono de Deus. Eu não sei se aconteceu já isso com você, às vezes Deus ele te dá uma palavra. E aquela palavra é para aquele dia. E você não vive aquela palavra. Já aconteceu comigo que Deus me deu uma palavra para me pregar naquele dia. O Espírito Santo incomodou meu coração para poder eu pregar naquele dia, falar sobre aquela palavra. E eu não obedeci. Mas quando chegou no outro dia, eu quis pregar aquela palavra que ele me deu ontem, vamos dizer. Que ele tinha me dado ontem. E não era a mesma coisa. Parece que não fluía mais, não fluía para mim falar mais sobre aquilo. Por quê? Por que isso? Às vezes não entendemos, mas não é. É porque aquela palavra era para aquele dia. E aquele dia eu tinha que viver aquela palavra e eu tinha que transbordar aquela palavra e eu guardei ela. Às vezes você guarda uma palavra sendo que é o momento de você transbordar essa palavra, de você viver essa palavra. Então o pão é de cada dia. A palavra é de cada dia. Eu só tenho hoje. Esqueça o amanhã que passou. Esqueça o amanhã que passou. Esqueça o que vai acontecer amanhã, o passado que passou. Esqueça. Viva o hoje. O pão é para hoje. Devemos aprender de Jesus, prosseguir em aprender. Devemos ser transformados todos os dias. Todos os dias nós precisamos receber a porção que Deus ele tem para nós. O que eu entendi com essa revelação que Deus ele falou comigo, esse dia que eu não dei a palavra, eu lembrei do maná. Do maná que Deus ele fazia que caísse do céu lá no deserto para os filhos dele, para as criaturas, né? Para o povo dele. E aquele maná que Deus ele mandava tinha um tempo de validade. Se você guardasse, ele apodrecia. Ele apodrecia. Eu entendi essa revelação no meu coração. Falei assim, Senhor, obrigada. Eu não vou mais guardar o que o Senhor me deu. Eu vou transbordar. Eu vou ajudar vidas. Eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Mesmo se eu não quiser. Mesmo se as minhas vontades não quiser. Eu vou fazer aquilo que o Senhor colocar no meu coração. E eu te convido a fazer isso. Não guarde para você o maná. Coma ele. Coma sim. Toma ele para a sua vida. Coma. Leva para a sua vida. E transborda na vida de outras pessoas. Às vezes nós preocupamos só com o nosso eu, com o nosso umbigo. Preocupamos só conosco. E às vezes Deus ele quer nos usar para ajudar outras vidas. Uma coisa que eu quero que você coloque no seu coração. Quando você ajuda outras pessoas, quando você ajuda outras vidas, você é ajudado. Você é ajudado. Não fica olhando para a situação que você tem enfrentado, não. Faça, ajuda pessoas para você ver. Quando você, assim como diz a palavra, aquele que leva o alívio ele vai receber. Quando você leva alívio para outras pessoas, você recebe o alívio de Deus. Isso mesmo, irmã Daiane. É semeadura e colheita. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então, semeie na vida de outras pessoas. Quando nós semeamos na vida de outras pessoas, ajudamos outras pessoas, Deus, ele cuida de nós. Ele cuida das pequenas coisas. Não fica olhando muito para a sua vida, não. Não olha para as circunstâncias, não. Continue fazendo aquilo que Deus ele te chamou para fazer. Continue servindo. Continue ajudando as pessoas. É isso que Deus ele quer de nós. Não é olhar para a circunstância que nós enfrentamos. Não é olhar. Eu lembrei agora, lembrei da pastora Joyce Maia, que ela é minha mentora. Além de Jesus, ela é minha mentora. Então, ela passou por uma situação difícil, mas ela decidiu no coração ao quê? A continuar servindo as pessoas, ajudando as pessoas. Quando nós ajudamos,
Quando nós semeamos na vida dos outros, Deus, Ele cuida da nossa situação. Não podemos ser vitimistas, não podemos ficar olhando para nossas circunstâncias. Devemos semear. Às vezes o nosso pouco é um muito de alguém. Às vezes o nosso pouco é muito de alguém. É muito sério isso. E às vezes nós comemos o maná, nós nos patufamos de maná, mas nós não transbordamos o maná. Nem vivemos, mas nem guardamos. Mas o Senhor nos chama a transbordar. Bom dia, Viviane. Que bom que você está aqui, viu? Fica aí ouvindo a mensagem. Em nome de Jesus. Então, nós fomos chamados a comer o maná. Não ficar guardando a palavra. Transborda na vida de alguém. Transborda em nome de Jesus. Então, devemos o quê? Ser parecidos com Jesus. Nós fomos chamados não para ser somente parecidos com Jesus, mas de uma transformação diária. Não adianta nada, só conhecermos Jesus. Devemos ser transformados por Jesus. E essa transformação é todos os dias, cada dia melhor. Hoje eu sou melhor do que ontem. Hoje eu sei mais. Eu quero que você coloque no seu coração. Todos os dias, aprenda algo novo. Todos os dias, aprenda algo novo da parte de Deus, da parte, vamos dizer, do mundo mesmo também, né? Da sabedoria do mundo. Então aprenda, todos os dias nós devemos aprender algo novo. Não podemos ficar paralisados, a preguiça paralisa, o desânimo paralisa. E isso é o próprio Satanás. O próprio Satanás paralisando os filhos. Mas é hora de despertar. É hora de levantar em nome de Jesus. Então a nossa palavra de hoje vai ser baseada em 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou. O que quer dizer? Quando nós dizemos que estamos em Jesus, devemos andar como ele andou, fazer o que ele fez, pensar o que ele pensou, agir como ele agia em cada situação. Não devemos dizer só que estamos nele, mas devemos o que? Agir. Agir de acordo com Jesus. Jesus tem que ser o nosso maior mentor. Às vezes a gente tem uma mentora, às vezes você tem um pastor, às vezes você tem uma pessoa nas redes sociais, igual eu tenho a Joyce Maia, mulheres de Deus, exemplos mesmo de Deus. Mas o nosso maior mentor, o nosso maior professor é Jesus. Devemos andar como ele andou. Às vezes você quer, vamos dizer assim, não é copiar, mas você quer adaptabilidade, vamos dizer assim, outras pessoas. Mas você deve adaptar Jesus. Você deve seguir os exemplos de Jesus. Jesus tem que ser o nosso mentor. O seu lugar seguro não tem que ser pessoas, não tem que ser pastores, não tem que ser missionários, não tem que ser, vamos dizer, pessoas. Tem que ser Jesus, tem que ser a palavra. Deus, ele é a nossa fonte. Deus, ele é a nossa fonte. Aquele que diz está nele, deve andar como ele andou. Uma coisa que Jesus sempre fazia, ele sempre orava o Pai. Ele não buscava os religiosos. Ele não olhava, não procurava ajuda humana. Tudo ele recorria. Tá coçando meu nariz. Tudo ele recorria ao Pai. Ele orava, ele buscava a Deus. Ele é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. É só você olhar para Jesus. Jesus era de oração. Jesus, ele ajudava as pessoas. Jesus, ele servia. Que nós vamos aprender hoje. Como seguidores de Jesus Cristo, somos chamados a imitá-lo. Em pensamento, palavra e ação. Você que está com o caderninho, anota aí, Eu fui chamada. Eu fui chamada, coloca na primeira pessoa, eu fui chamada a imitar Jesus.
Às vezes você tem imitado tantas pessoas, mas o Senhor, Ele nos convida, ok? A imitá-lo. Imitá-lo como? Eu escolho imitar Jesus pelos pensamentos, pelas palavras e pelas ações. Pensar como Deus pensa. Falar como Deus fala, como Jesus fala. E agir como Jesus agiria em cada situação. Eu quero que você leve isso aqui para a sua vida. Leve para a vida isso aqui, ó. Eu vou imitar Jesus. Através de quê? Através das minhas ações, das minhas palavras, dos meus pensamentos. Às vezes vem pensamentos contrários na nossa mente. Você deve levar esses pensamentos negativos a cativa a Jesus Cristo. Pensa como Jesus. Fale como Jesus. Haja como Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso mentor. Jesus é o nosso professor, que é o Espírito Santo. Ele diz, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou te mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te mostrar o caminho, ó, acertado. O Espírito Santo, ele é o nosso maior amigo. Ele é o nosso único verdadeiro amigo. O Espírito Santo. É dele que você precisa se encher todos os dias. Se encha do Espírito, já comece de manhã se enchendo do Espírito Santo de Deus. Começa agradecendo a Deus, começa a limpar o seu coração já logo cedo. Por isso que essas lives eu estou fazendo de manhã. É para despertar, é para buscar a Deus, é logo cedo mesmo. Tinha que ser mais cedo ainda. Desperta tu que dormes. Desperta. Quando nós despertamos, a luz de Cristo, ela brilha no nosso caminho, mas para isso precisamos despertar. Precisamos nos levantar. Então nós devemos imitar Jesus. Nos pensamentos, palavras e ações. Ser reflexo de Jesus, eu quero que você coloque no seu coração, é ter uma vida transformada. Ser parecidos com Jesus é ter uma vida transformada por Deus. Não somente ouvir de Jesus. Tem gente que sabe só um pouquinho de Jesus e acha que é o suficiente. Não é. Enquanto você tiver vida todos os dias, você precisa aprender de Jesus. A sua vida precisa ser impactada, transformada por Jesus. Você não pode viver uma vida acomodada. Uma vida, eu já sei. Sabe aquela pessoa que fala, tudo que você fala para ela, eu já sei. Eu já sei. A pessoa não é humilde. A pessoa não é humilde como Jesus para aprender. Porque nós aprendemos todos os dias e aprendemos até mesmo com aqueles que não têm entendimento. Aprendemos até mesmo com a criança. Nós aprendemos todos os dias. Devemos aprender de Jesus também. Seja humilde. Humilde de coração para aprender de Jesus todos os dias. O pãozinho, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia, a palavra de Deus, ela é renovada todos os dias. Às vezes a gente fala assim, mas eu já ouvi essa pregação, já ouvi isso. Tenha um coração humilde para ouvir a Deus. Basta uma palavra, às vezes a sua vida não está sendo transformada porque você não parou para ouvir a Deus. Às vezes Deus ele te dá um download naquele dia, daquela palavra que você viu milhões de vezes, mas aquele dia você entendeu e você tomou posse. E você deu clareza na sua mente, falou assim, não, isso é para mim. E às vezes você viu aquela mensagem milhões de vezes. Mas o Senhor se renova todos os dias. A palavra de Deus se renova todos os dias. Por isso a importância de buscar o pão nosso de cada dia. Por isso a importância de aprender de Jesus e prosseguir em aprender. O dia que nós tivermos prontos, nós nem aqui estaríamos, já estaríamos na glória com Deus. Então não tem ninguém aqui, vamos dizer, santinho, não. Não tem ninguém aqui perfeito, porque bom e perfeito é Deus, é Jesus. Então nós devemos aprender com Ele todos os dias. Devemos prosseguir em aprender de Jesus. E quais as características de Jesus que nós devemos seguir? Quais as características?
o jeito de Jesus que nós devemos seguir todos os dias. O amor incondicional. Primeira coisa. O amor incondicional. Você quer ter a característica de Jesus? O amor tem que ser incondicional. Não é porque a pessoa merece. É porque você decidiu amar. Jesus, ele amava até mesmo os seus inimigos. Era muito forte. Jesus amava mesmo. Às vezes a pessoa ela pensa que Jesus, quando estava lá, quando os soldados foram para prender Jesus, e Judas chegou para entregar Jesus, e Judas foi lá e deu um beijo em Jesus. Um beijo no rosto, que era hábito daquele tempo, né? Dos judeus. Deu um beijo no rosto de Jesus. E Jesus chamou Judas de amigo. Jesus, ele não foi falso com Judas, porque Judas era amigo mesmo de Jesus. Porque Deus, ele ama até mesmo os inimigos. Até mesmo os inimigos. Paulo de Tarso era inimigo de Jesus. Mas o dia que ele entendeu, porque Paulo de Tarso, ele era um religioso. Ele conhecia a palavra, ele não era desentendido, não. Mas o dia que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, a sua vida foi transformada. A sua vida foi transformada quando as pessoas têm um encontro verdadeiro com Jesus. A vida delas são transformadas. Jesus, ele diz que escolheu Paulo de Tarso, né? Saulo, como instrumento nas mãos dele. Deus, ele vê não com os olhos humanos. Deus, ele olha para o coração. Então Deus, ele o quê? Escolheu Paulo de Tarso. Ele escolheu Paulo de Tarso. Porque ele viu ali um coração enganado, vamos dizer assim, que perseguia ele. Por isso é muito forte. Devemos o quê? Ter um amor incondicional. Não porque as pessoas merecem, porque as pessoas não merecem nada. Nós não merecemos nada. O que nós merecemos, na verdade, é o inferno. Mas Jesus veio e morreu por nós e nos resgatou. E hoje nós somos justos em Jesus. Ninguém merece nada. Não é pelas suas obras, não é pelo que você faz. É o coração. Deus olha o coração. Deus olha o nosso coração. Deus, ele olha o nosso coração. Por isso nós devemos o quê? Amar. De uma forma incondicional. Amar os nossos inimigos. Ame aqueles que vos perseguem. Ame aqueles que vos maldizem. Ame, somente ame. Não quer dizer que você vai ter afinidade com essas pessoas. Tem pessoas que nós amamos, mas nem todas gostamos. Porque tem pessoas que não tem como você ter perto, mas só ame elas. Se elas precisarem de ajuda, é igual diz a palavra, se o teu irmão tiver sede, dá de beber. Se tiver fome, dá de comer. Ajude essa pessoa. Mas se a pessoa, ela não tem condições de ficar perto de você, a pessoa é de má índole, a pessoa vamos dizer, não tem como ficar perto. Não precisa, mas somente ama. Somente sirva essas pessoas. É assim que Deus, ele faz por nós hoje. Pela humanidade, pelo povo. As pessoas não merecem, as pessoas estão igual animais, para caminhos errados, pessoas sem discernimento, mas mesmo assim, Jesus ama. Jesus ama o pecador. Jesus ama os inimigos. Jesus ama todos. Devemos ter esse caráter na nossa vida. Devemos ter essa característica na nossa vida, de amar os nossos inimigos. O amor de Deus, transcende até os nossos próprios raciocínios. É igual o exemplo de João 8, 10, 11. Depois você lê aí, que fala sobre a mulher adúltera. A mulher, ela foi pega num ato de adultério. As pessoas levou até Jesus. E falou assim para Jesus, falou assim, olha, essa mulher aqui, ó, vou resumir com as minhas palavras, tá? Essa mulher aqui foi pega no ato de adultério. E a lei de Moisés nos manda apedrejá-la.
E Jesus, olhando aquela situação, ele se abaixou, né? Estava escrevendo no chão. E aí Jesus olha para aqueles homens, né? Que devem ser homens que estavam lá para apedrejar. Olhou para aqueles homens e falou assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí cada um foi jogando as pedras no chão, porque cada um estava com a pedra na mão para sentar na outra, né? É o que nós vemos hoje. Muitas pessoas com as pedras na mão, para culpar o outro, para dizer mal do outro, para apontar o pecado do outro, para destruir a imagem do outro. Todo mundo com a pedra na mão. Doidinho para apedrejar aquela mulher. Doidinho para apedrejar o pecado daquela mulher. Ela pecou mesmo, tem que sofrer, tem que morrer. E Jesus olhou para aqueles homens e falou para eles: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E cada um foi soltando as pedras no chão e foram embora. E restou só Jesus e a mulher. Restou só Jesus e a mulher. Eu quero que você entenda isso no seu coração. Restou só você e Jesus. Restou só você e Jesus. Pensa na situação que você tá passando hoje. Às vezes você está num pecado lascado. Você está lá no lamaçal. Está agora só você e Jesus. E Jesus olhou para aquela mulher. Pensa Jesus olhando para você também hoje. Jesus olhando para você. E pergunta para você: cadê os seus acusadores? Cadê? Tinha alguém santo? Tinha alguém sem pecado? Te acusou? E ela diz para ele: não, Senhor, ninguém me acusou. E Jesus olha para ela. Entenda isso no seu coração. Jesus olha para ela e diz: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A revelação dessa história é muito forte porque o único ali que não tinha pecado era Jesus. O único ali que não tinha pecado, eu quero que você entenda de uma vez por todas no seu coração, era Jesus. E Jesus não atirou a pedra. Jesus não atirou a pedra naquela mulher. O único que podia te condenar te salvou. O único que podia te jogar no inferno, ele te salvou. Ele pagou um alto preço por você. Jesus não condenou aquela mulher. Jesus amou aquela mulher incondicionalmente. Jesus salvou aquela mulher. O pecado daquela mulher não aprisionou aquela mulher, porque Jesus perdoou. Hoje você é perdoado. Hoje você é sarado. É somente acessar, tomar posse de tudo que Jesus ele já fez por você. É muito forte isso aqui. É muito forte. Aquele que podia te condenar, te salvou. Aquele que podia jogar você para o inferno, no inferno, que é o próprio Deus, podia jogar você no inferno, ele te libertou. Hoje você é livre em Jesus. Hoje você é livre em Deus. Hoje você é livre. Eu quero que vocês entendam isso. Eu quero que o Espírito Santo traga clareza para você de uma vez por todas. Muitos têm sido aprisionados por uma religiosidade. E Deus não quer isso. Deus, ele veio para os inimigos. Deus, ele veio, foi para os marginais. Jesus, ele veio, foi para as prostitutas. Jesus, ele veio, foi para tirar o filho pródigo lá do lamaçal, lá do chiqueiro dos porcos. Assim como eu disse na live de ontem, do filho pródigo. Ele gastou tudo que tinha. Ele gastou tudo. Muitos têm gastado tudo, gastado a sua vida com as coisas dessa vida. Mas enquanto aquele filho não caiu em si, caía em si e voltou para o pai.
E o pai não condenou ele. Depois vocês lêem lá, acho que é Lucas, não lembro mais. Ele voltou para a casa do pai e o pai não condenou aquele filho. Pelo contrário, o pai fez uma festa. O pai fez uma festa. O pai, ele fez uma festa. O único que podia te condenar. Ele faz uma festa quando você tem discernimento e você reconhece que ele é suficiente para você. Que ele é o bastante para você. Que a fonte é o bastante para você, que é Deus. Quando você cai em si, é o que o pai mais ama nessa vida. É que os filhos caiam em si. É que os filhos reconheçam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque ele é o acesso de nós ao Pai. Jesus, ele nos ama. Ele não nos condena. Muitas pessoas pensam assim, Deus é mau. Deus vai pesar a mão. Essa pessoa vai aprender, ela vai lá no coisa, vai lá no lamaçal, ela vai aprender. E não é assim que Deus age. Deus, ele é puro amor. O amor de Deus é incondicional. Jesus, ele morreu por mim e por você, enquanto nós éramos o quê? Pecadores. Não é porque você faz tudo certo. Não é porque você é o santinho. É porque Deus decidiu te amar. Outra característica de Jesus para levarmos para a nossa vida hoje é a humildade. Isso aqui eu peguei para mim, esse ano. Essa palavra, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humildade. 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 Eu peguei essa palavra para mim esse ano. É o ano da multiplicação para mim e da humildade. Da humildade. Ele lavou os pés dos discípulos, mostrando que a verdadeira grandeza está em servir. A verdadeira grandeza da vida é em servir. Eu quero que você entenda isso. Você quer ser grande nessa vida? Sirva. Você quer ser próspero nessa vida, em todas as áreas da sua vida, no seu casamento, com seus filhos? Sirva. Sirva. Sirva as pessoas. Não retenha aquilo que Deus ele tem te dado. Transborde na vida das pessoas a mensagem que queima no seu coração. Sirva as pessoas com amor incondicional. Sirva as pessoas com a sua vida. Sirva as pessoas. Ajude as pessoas. O seu pouco pode levantar uma pessoa que não tem nada. O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser praticado. Levante as pessoas. Sirva. Em João 13, 14, 15. João 13, 14 e 15. Eu vou resumir aqui para não ficar estendido. Fala sobre o lava-pés. Jesus lavando os pés dos discípulos. Em uma posição de servo. Ele quis dizer que ele, nessa mensagem, resumindo, ele quis dizer que ele, sendo o próprio Deus, encarnado em Jesus 100% homem, ele lavou os pés dos discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele serviu. Ele quis dizer que aquele que quer ser grande, sirva. Aquele que quer ser mestre, sirva. Aquele que quer ser reconhecido, sirva. Sirva as pessoas. Ajude as pessoas. Lava os pés cansados das pessoas. Traga refrigério para a vida das pessoas. Lave os pés. Seja humilde na sua casa. Seja humilde com seu marido, com seus filhos. Sirva sem murmurar, sem reclamar, sem ser vitimista. Sirva, somente sirva. Não quer dizer que você tem que ser um carpacho de todo mundo, não. Tenha discernimento, não é ser carpacho.
capacho, né? Das pessoas. Não, é servir, é ajudar. Porque tem pessoas que eu falo, tá igual o Pedro. Pedro, quando Jesus foi lavar o pé de Pedro, os pés, né, de Pedro, aí Pedro não queria que Jesus lavasse o pé, não. Depois você acompanha a história lá. Não queria que lavasse o pé dele, não. Não, Senhor. O Senhor, Filho de Deus, lavar meu pé, falando com as minhas palavras, viu? Lavando meu pé, não vai lavar meu pé, não. Já viu aquela pessoa? Não precisa não precisa de ajuda, não. Todos nós precisamos de ajuda. Seja ajudado, principalmente por Deus. Aí Pedro falando, não precisa não. Aí Jesus, Pedro, é necessário, vamos dizer, que eu lave seus pés. Ele entendeu a necessidade. Sabe o que Pedro falou? Senhor, lava meu pé, lava minha cabeça, me dê um banho. Me dê um banho, Senhor, pode me lavar. Ele entendeu. Mas aí sabe o que Jesus falou para ele? Pedro, aquilo que tá limpo não precisa lavar. Resumindo com as minhas palavras, aquilo que você tem que fazer, é você que vai fazer, não é eu, não. Eu não vou te dar banho. Porque tem pessoas também que quer que dá um banho nela. Quer que serve, quer que coloque um tapete para passar. E não é assim. Servir é servir, mas com equilíbrio. Servir e agradar a Deus. Então, primeiro, devemos servir. Você quer ser grande? Sirva. Sirva as pessoas. Ajude as pessoas. Lave os pés, traga refrigério. Traga uma palavra de ânimo. Traga uma palavra que vai animar aquela pessoa. Traga a palavra que vai animar a pessoa. Terceira característica de Jesus, obediência a Deus. Jesus era obediente. Jesus era obediente a Deus. Jesus, ele viveu para cumprir a palavra de Deus. Jesus, ele viveu para cumprir a vontade do Pai. Jesus, ele viveu, mesmo quando era difícil, desafiador. Ele decidiu viver a palavra de Deus. Ele decidiu cumprir a vontade do Pai. Eu não sei o que você tem passado, mas decida a obedecer a Deus. Decida obedecer a Deus em qualquer circunstância. Decida a buscar a Deus em qualquer circunstância. Mateus 26, 39. Deixa eu abrir junto com vocês. Mateus 6. Mateus 26. Mateus 6, 29. Diz assim, ó. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vê... Não é isso aqui não. 39, gente. Então, acho que eu anotei errado. Aí Mateus 26. Eu tô lá no... Mateus 26, 39. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, e se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, ele obedecia o Pai. Ele dizia, olha, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, ele não era movido por sentimentos. Uma coisa que eu quero que você coloque no seu coração. Jesus não era movido por sentimentos. Ele estava ali em agonia. Ele estava ali passando por um momento desafiador na vida dele. Mas ele decidiu obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Decida obedecer a Deus. Outra característica de Jesus, misericórdia e compaixão. Ele acolheu os marginalizados e os necessitados. Deus, ele atendeu. Jesus, ele atendeu. Ele atendeu o quê? As necessidades das pessoas.
daqueles que estavam perdidos. Deus, Jesus, ele atendia as necessidades. Ele era uma pessoa misericordiosa. Ele tinha compaixão das pessoas. No entanto que Jesus era cercado por multidões de enfermos, doentes, endemoniados. Por quê? Porque Jesus era misericordioso. Jesus, ele tinha compaixão das pessoas. Nós devemos ter esse coração de Jesus. Nós devemos usar de misericórdia, perdoa as pessoas, usar de compaixão, servir as pessoas. É igual o cego Bartimeu, em Marcos 10:46. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo clama pela misericórdia de Deus. O povo, ele clama, o miserável, o endemoniado, a pessoa que está na marginalidade. Elas clamam pela misericórdia de Deus, porque ainda não encontraram Jesus. A minha alma, ela tem saudade daquilo que ela nem viu. Todos nós, todo ser humano tem uma alma que é sedenta, quer Jesus. Às vezes vão por caminhos errados porque ainda não conhecem Jesus, não conhecem a palavra, não conhecem a Deus. Jesus, ele nos chama para ser misericordiosos, para ter compaixão das pessoas. É para isso que nós fomos chamados para esse tempo, para sermos parecidos com Jesus, usar de misericórdia, usar de compaixão pelas pessoas. Outra característica de Jesus aqui, perseverança em fazer o bem. Ele era perseverante. Jesus nunca desistiu da sua missão. Uma coisa que eu quero que você coloque no seu coração, nunca desista. Desistir não é opção. Mãe, o papai já tá arrumando para ir pra igreja. Tá, a mamãe tá aqui acabando a live, tá? Jesus nunca desistiu de sua missão. Ele nunca desistiu. Mesmo diante das rejeições e do sofrimento. Mesmo quando ele era perseguido, mesmo quando aquela multidão falou assim, ó, crucifica, crucifica. Mesmo que aquela multidão fosse o quê? Ingrata a ele. Porque foram ingratos. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus transformou e as pessoas o rejeitaram. Os religiosos o rejeitaram, as pessoas o rejeitaram. E mesmo assim, Jesus não desistiu. Ele foi para a cruz. Ele morreu por mim e por você. E por que você tem desistido? Desistir não é uma opção. Pode até descansar, às vezes você está cansado. Descansa no Senhor. Descansa, mas não desista. Recupera suas forças, coma o pão, beba a água, se recomponha, se recupere, mas volte. Se levante. Desistir não é opção. Não desista. Assim como Jesus, ele era perseverante em fazer o bem. Persevere em fazer o bem todos os dias da sua vida. Eu vou contar uma história para você, assim como eu contei ontem, eu vou contar outra para você hoje. Hoje eu vou falar para você sobre Martinho Lutero. O jovem Martinho Lutero King Jr. Martinho, inspirado pela vida de Jesus, liderou movimentos de paz e justiça, enfrentando perseguições. Ele disse: eu decidi amar. O ódio é um fardo muito pesado para carregar. Decida amar. O ódio é um fardo muito pesado para carregar. Decida amar. Convite para você hoje, decida amar. O ódio é muito pesado para você carregar. Ame as pessoas. Não tenha ódio. Não guarde rancor, não guarde mágoa no seu coração. Essa história, o que ela nos ensina? Que quando nós imitamos Cristo, nós impactamos vidas e glorificamos a Deus. Quando você imita Cristo, você impacta vidas,
e glorifique o nome de Deus. Decida ter a característica de Jesus na sua vida. Decida nesse dia ao quê? A ser como Jesus, a andar como Jesus, semeie o caráter de Deus em você. Seja parecido com Jesus. Seja parecido com o Senhor Jesus. E vamos praticar isso todos os dias. Primeira prática. Ore diariamente pedindo o caráter de Cristo em sua vida. Ore. Peça para o Senhor, Senhor, que seja o teu pensar, que seja o teu falar, que seja o teu agir na minha vida, através da minha vida. Peça para o Senhor. Aquele que pede recebe, o que busca encontra. Às vezes você só tem pedido para Deus coisas. Peça o caráter dele. Você é o que Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Pratique pequenos atos de amor, de humildade e compaixão. Pratique. Seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa que tem compaixão das outras vidas. Seja uma pessoa sensível ao Espírito Santo. Reconheça, reflita que você precisa de Jesus. Você precisa ser parecido com Jesus. Eu te pergunto, qual área da sua vida hoje você precisa ser mais parecido com Jesus? Qual área da sua vida hoje? É no seu casamento? É com seus filhos? Qual área da sua vida hoje você precisa ser parecido com Jesus? Você precisa ser decidido, fazer o bem, ser perseverante em fazer o bem. Em qual área da sua vida hoje? Você precisa refletir o caráter de Deus na sua vida, o caráter de Jesus na sua vida. Reflita agora, em nome de Jesus. Amém? Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Desperta, tu que dormes, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Bom dia, irmã Soli. Depois se você ver a live lá do início. Live poderosa, live de milhões. Em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Absorva essa palavra para a sua vida. Leva para a sua vida, em nome de Jesus. Vou orar por você nesse momento. Feche os seus olhos. Eleva seu pensamento a Deus. Pai, em nome de Jesus, assim como diz a tua palavra, em João 1, 12, 3 diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Pai, nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo, nós somos herdeiras e co-herdeiras em Cristo. Pai, obrigada, Deus, pelo presente maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai, que é Jesus. Obrigada, Jesus, pela a salvação, Pai, que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, nesse dia. Eu quero te agradecer, Pai, nesse dia. Você, o maior exemplo, Pai, para nós, Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Obrigada, Jesus, por ser o nosso maior exemplo. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, por ser humilde, por ser obediente. Pai, nós te pedimos, Jesus, ajuda-me. Peça para Ele nessa manhã, fala: Senhor, me ajuda. Me ajuda a andar como o Senhor andou. Me ajuda a viver e amar como Tu amas, Senhor. Senhor, molda o nosso coração. Pai, molda o nosso coração nessa manhã. Transforma o nosso caráter. Pai, nos ensina a refletir a Tua luz em tudo que nós fizermos, ó Pai, nesse dia. Pai, que cada dia nós possamos ser mais parecidos, ó Pai, contigo. Queremos ser parecidos contigo, Jesus.
Queremos trazer, ó Pai, a tua glória. Queremos trazer a glória que é dada ao Senhor Jesus, porque toda honra e glória seja dada ao Senhor. Então, Pai, nós te pedimos, obrigada, Deus, que nós possamos refletir verdadeiramente a tua influência nessa terra. Que nós venhamos, ó Pai, refletir o teu caráter, a tua misericórdia, a tua santidade, a tua compaixão, a tua justiça e o teu amor na nossa vida, Pai. É que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você diga amém, diga assim seja, assim seja. Assim seja, em nome de Jesus. Esse dia é um dia lindo. Desfrute nesse dia, se alegre nesse dia. Deus, Ele é maravilhoso. Vou deixar uma frase para você, ó. Quando deixamos Cristo viver em nós, nos tornamos luz do mundo e o sal da terra. Quando nós deixamos Cristo viver em nós, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em nós. Quando você deixa Cristo habitar em você, você nasceu de novo, você é de Deus, você é de Cristo. Quando você deixa o Espírito Santo viver em você e através de você, você se torna sal, você se torna luz, você leva refrigério para vidas, você leva descanso para as pessoas. Seja luz, seja sal nesse dia. Que você possa viver verdadeiramente o caráter de Cristo nesse dia, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Hoje é o nosso segundo dia de 40, desperta tu que dormes. Deus, Ele tem despertar. Deus, Ele veio despertar você para esses dias. Você é o que Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo, em nome de Jesus. Se sintam amados por mim, em nome de Jesus. Se sintam amados por Deus. Ele te ama. Ele é o Pai de amor e bondade. Ele te ama com amor incondicional, em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, em nome de Jesus. Fica na paz. Fica com Jesus.